Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, queridas irmãs, queridos irmãos de tantos lugares do nosso Brasil, Vale Paraíba, Aparecida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa celebração nessa segunda-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Irmãos e irmãs, quero acolher você que está aqui na Basílica, mas quero acolher com muito carinho você que está lá em casa, rezando conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, aplicativo, nossas redes sociais. Sejam bem-vindos também. Vamos juntos celebrar a Eucaristia. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, nos dá coragem para darmos testemunhos da nossa fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá sabedoria para compreendermos as coisas de Deus. E o Espírito Santo que nos dá força em nossa missão na igreja e no mundo. É o Espírito Santo que nos faz capaz de dizer sim à vontade de Deus em nossa vida. Que nesta Eucaristia sejamos revestidos pelo poder que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Fiquemos todos em pé. Vamos dar início à nossa celebração eucarística, cantando bonito o cântico inicial, com os nossos músicos, os nossos devotos. Número 4 do folheto. Cantem juntos, solte a voz. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Presente na criação, do nada geraste a vida, que a vida não sofra no irmão. Cantem junto, bonito. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Presença de força aos profetas, e falam sem nada temer. Contigo sustentam o povo na luta que vão empreender. Vem, 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 Solte a sua voz. vem Espírito Santo, vem. de amor. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Venha a nós, traz a igreja um novo vigor. Irmãos e irmãs, vai presidir a nossa Eucaristia o Padre José Roberto Peçanha. Ele é missionário redentorista, ele mora em São João da Boa Vista, e ele e eu também trabalhamos nas Santas Missões por esse Brasil afora, viu? E nesse período que alguns missionários estão de férias aqui da Basílica, nós estamos aqui ajudando. Eu peço aos senhores concelebrantes, por gentileza, digam o nome e de onde estão vindo, por favor. Padre José Vitor, Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina.
Sou Padre Douglas, da Paróquia Santa Teresinha em Nossa Senhora das Angústias, da Diocese de Guarulhos. Sou o Padre William, da Diocese de Guarulhos, Santuário São Judas Tadeu. Padre João Vitor, da Arquidiocese de Cuiabá, celebrando aqui com os paroquianos os 25 anos de criação da Paróquia Sagrada Família. Ok. Diácono Ailton, da Diocese de Guarulhos, Paróquia Santa Teresinha em Nossa Senhora das Angústias. Bem-vindos, concelebrantes. Quero acolher com carinho os leitores, proclamadores da palavra, os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Quero acolher você, devoto, você, romeiro, aniversariante de junho, aniversário do dia de hoje, todos vocês, todos nós. E acolher você que está lá em casa rezando conosco, com uma calorosa salva de palmas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa celebração eucarística. O diácono Ailton ordenou-se a diácono no sábado, anteontem. Então é uma alegria, mais um que se completa no ministério do serviço. E a ele e a todos os religiosos e sacerdotes, uma calorosa salva de palmas. Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas até os confins da terra. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Façamos memória do Padre José de Castro, que será sepultado na cidade de Córrego Fundo, Minas Gerais, neste dia 2 de junho. E também rezando pela recuperação da saúde do senhor Diego, que reside na cidade de Madrid, Espanha, e por todos os enfermos, para que recuperem a saúde. Neste dia da oração pela unidade dos cristãos. Senhor, venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que, com firmeza de coração, possamos colher vossa vontade e testemunhá-la por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra, pode sentar. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos aponta o caminho que devemos seguir. E esta mesma palavra, ela dá força para a gente caminhar. Alimentemo-nos da palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí, encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Cantemos juntos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai,
cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Cantemos juntos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos acolher a palavra de Deus com carinho, com palmas, com alegria no nosso coração. Podem sentar, irmãos, vamos refletir a palavra. Queridos irmãos, no ministério sacerdotal e diaconal, ministério do serviço. Querido irmão Viveiros, confrade redentorista, juntos, unidos na oração, trabalhamos nas santas missões redentoristas por este Brasil afora. Queridos ministros extraordinários da Santa Eucaristia, queridos leitores, queridos organistas, queridos seguranças, todos os colaboradores do Santuário Nacional que cuidam da casa de Nossa Senhora, da Mãe Querida, a Mãe Aparecida. E a você, irmão e irmã, presente no Santuário Nacional, como é bom estarmos unidos em oração neste dia fecundo da graça de Deus. E aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Aparecida de comunicação, unidos num só coração, num só espírito, numa só alma, vivendo em estado de graça por meio da oração. E a reflexão deste dia
nos convida a vivermos em oração para que de fato conheçamos um pouco mais da vida de Jesus e dos seus seguidores, os apóstolos, porque ela nos convida à oração por meio da experiência de fé pautada no amor de Deus. Porém, faz-se necessidade que tenhamos maturidade de fé, não infantilidade na fé. Mas muitas vezes passamos pela infantilidade, pela dúvida, como assim o viveram os discípulos no discurso de despedida. Estavam felizes, estavam entusiasmados e disseram a Jesus: sabemos para onde vais, mas no momento exato ficaram fracos na fé, quando Jesus falou da hora derradeira. Mas para onde de fato vais, Senhor? Sabemos para onde vais. Será? Houve um silêncio no momento da ceia. E Jesus começou a expressar de forma simples que deve passar pela cruz, deve viver a hora derradeira, para que tudo se clareie na vida de todos os seus seguidores. A hora derradeira, a cruz, a paixão. A hora derradeira é o dia da dor, da entrega ao Pai, para viver o novo que irá se iniciar esplendoroso com a glorificação do Filho. Mas muitos terão dúvidas, assim como os discípulos a tiveram em seus corações. Por isso Jesus falou claramente: estarei sozinho na hora derradeira. Porque a dúvida fez com que ficassem imaturos, infantis na fé. E Jesus sabia disso. Tinha certeza que no momento de sua paixão ficaria sozinho. Apenas o coração dele estava aberto, porque o Pai se faria presente na hora derradeira. A fé passa pela dúvida, pela incompreensão, mas é preciso, mesmo na dúvida, não desistir de Jesus. Mesmo abandonando Jesus na hora derradeira por medo, por dúvida, continuaram a missão confiada a eles. E através da intimidade que existia entre os apóstolos e Jesus, Jesus deixou para eles a responsabilidade de dar a continuidade. E deixa claro para eles que ele, Jesus, vai passar pela morte de cruz. Mesmo assim, os discípulos ainda tinham dúvidas sobre tudo o que poderia acontecer depois da hora derradeira. Porém, faz-se necessidade lembrar-nos da figura de Pedro no Monte Tabor, vivendo a glorificação com o Filho de Deus.
Mas o Monte Tabor é um momento da oração profundo, porém, transmite alegria e segurança. Agora, é necessário também passar pela sexta-feira da paixão, pelo pretório de Pilatos, pelo horto, pela cruz, pela morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para entendermos a glorificação ao terceiro dia. No início da igreja primitiva, os apóstolos deram continuidade à missão. Depois que o Filho de Deus voltou para o Pai e foi glorificado no Pai com a ascensão. Assim, começou a organização da igreja primitiva. Houve uma caminhada, passando pela Antioquia, até chegar em Éfeso. E em Éfeso, depois de passar por Coríntio, ter um diálogo com Apolo, neoconvertido, vindo de uma ideologia aplicada pelo batismo de conversão, através da pessoa de João Batista, continua a missão. Agora, em Éfeso, quando Paulo se depara com alguns neoconvertidos para viver uma vida renovada dentro da comunidade cristã. Por que neoconvertidos? Passaram pelo batismo de conversão aplicado e vivido por João Batista. Viviam a fé pautada no Senhor Jesus, mas ainda não tinham conhecimento da ação do Espírito Santo em suas vidas. Quando Paulo dialoga com eles, os neoconvertidos, que viveram a experiência do batismo através da penitência aplicado por João Batista, eles não conhecem a ação do Espírito Santo e respondem: nunca vimos falar do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que move a igreja, é o Espírito Santo que move o ser humano. Por isso, para pertencer à comunidade cristã, é preciso ser batizado no Espírito Santo. Assim como João Batista anunciara no passado para aqueles que o seguiam, virá o Cordeiro que os convidará a celebrarem um batismo vindo da ação divina. Assim entenderam que era preciso serem batizados para pertencer à comunidade primitiva, isto é, a igreja que nasceu a partir da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitaram com alegria o batismo, e a força do Espírito Santo estava em Paulo, na imposição das mãos. E naquele momento receberam o batismo e foram acolhidos na comunidade de Éfeso, a comunidade da igreja primitiva. Assim, todos os batizados recebem o batismo com a imposição das mãos para pertencerem à comunidade na qual se professa a fé. E na atualidade, comunidade e igreja
Católica Apostólica Romana. E uma vez recebendo o batismo, recebem os carismas da Igreja com a imposição das mãos daquele que está proferindo o batismo. Portanto, é preciso que haja abertura para que o Espírito possa continuar nos corações de todos os cristãos batizados e dar continuidade à missão confiada a todos e à Igreja, povo de Deus. Assim, deve ser o cristão batizado, entendedor de que sua ação é a ação do Espírito Santo. Portanto, o anúncio proferido neste dia leva-nos a uma reflexão para que tenhamos fé. E a ação na experiência de fé é toda do Espírito Santo. Maria viveu a experiência profunda da fé e por isso colocou-se toda de Deus. E por colocar-se toda de Deus, tornou-se mãe de Deus e nossa mãe. Salve Maria. Amém. Amém. Fiquemos em pé. Vamos apresentar a Deus as nossas preces. Confiantes, roguemos ao Pai Todo-Poderoso que venha em nosso auxílio, dizendo: Senhor nosso Deus, atendei-nos. Todos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Para que o Espírito não seja um desconhecido, mas nossa força na vida e na missão evangélica, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Para que, como Jesus, jamais vacilemos, porque o Pai está sempre conosco, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Para que, ancorados na vitória de Cristo, tenhamos coragem nas oposições do mundo, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Pelos romeiros que aqui chegam, com suas lágrimas e súplicas, dores e agradecimentos, para que possam renovar a sua fé e confiança em Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rezemos. Senhor nosso Deus, atendei-nos. Senhor Deus, somos filhos e filhas vossos, mas fazei-nos mais vossos, mediante vosso Espírito Santo. Nós vos pedimos, por Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia eucarística com Cristo ou Pai. Podem sentar. Irmãos e irmãs, principalmente quem está celebrando aniversário nesse mês, ou celebrando o dom do matrimônio, mas não só, todos nós coloquemos nossa vida neste altar, junto com o pão e o vinho, para que tudo seja agradável a Deus. Eu convido você que celebra aqui na Casa da Mãe a contribuir com as obras de evangelização do santuário. Você poderá colocar suas ofertas nos cofres ao longo dos corredores. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Você que celebra lá em casa conosco, aproxime o seu celular do QR Code na sua tela e você poderá estar contribuindo também, ou ligando para 0300 210 1210, fazendo parte da família dos devotos. Obrigado. Cantemos o cântico em preparação das oferendas.
As sementes que me destes que não eram para guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, o sacrifício imaculado nos purifique e dê aos nossos corações o vigor da voz, da graça do alto, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra de Deus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, esse momento bonito, né, da comunhão. Jesus se faz pão, alimento, sustento, força na nossa caminhada. E ele ainda disse assim: quem comer deste pão viverá, tenha vida. Por isso, irmãos, com muita fé e confiança, aproxime-se dos ministros nos corredores. Diante do ministro você vai receber e comungar o corpo e sangue do Senhor. Você que está lá em casa rezando conosco, faça também a sua comunhão. Deixe Jesus ocupar lugar no seu coração e fazer de você um instrumento do amor dele no mundo. Cantemos o cântico de comunhão. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perece os iníquos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Os justos se alegrem diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abriu o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, sua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Faça a sua prece de gratidão a Deus. Tantas maravilhas Deus realiza em nós e através de nós.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, irmãos e irmãs, certa vez a Bíblia conta assim, que Jesus estava passando, ele viu uma multidão abandonada. Aí ele fez uma comparação assim, está parecendo ovelha sem pastor. E aí, ele falou assim, peçam ao Senhor da messe. Tem muitas ovelhas, muitos rebanhos sem pastores. Peçam ao Senhor da messe mais pastores, mais religiosos, mais sacerdotes, mais leigos comprometidos. Por isso, nesse momento, eu quero convidar o Padre Douglas, lá de Guarulhos, que ele reze conosco. E junto com ele, vamos rezar a oração vocacional, pedindo, e você vai lembrando o padre da sua paróquia, o bispo da sua diocese, juntos vamos lembrar do nosso querido Papa Leão, vamos rezar por todos os leigos cristãos. Senhor Jesus, unidos queremos falar bem de perto ao vosso coração neste momento. Queremos ter vossa vida em nós e caminhar nos vossos caminhos. Queremos ver vossa presença sempre continuada em nosso meio e na igreja. Queremos estar sempre assim, perto de vosso coração e na vossa amizade. E para ter isso, queremos insistir agora, para que, pela vossa graça, muitos jovens sejam chamados a viver na doação total a vós e no serviço ao povo de Deus. Que tenhamos sacerdotes, religiosos e ministros santos, para que sintamos vossa presença de amor, vossa paz e salvação. Nós o pedimos com muita confiança, pela intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe e nossa Mãe, a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Obrigado, Padre Douglas. Irmãos e irmãs, rezem pelas vocações na sua cidade, na sua paróquia. Peça ao Senhor da messe. Jesus garantiu: quem pede, recebe. Importante pedir. Fiquemos em pé. Vamos rezar a oração depois da Santa Comunhão. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Virei de novo a vós, e vosso coração se alegrará. Aleluia. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ô irmãos e irmãs, o diácono Ailton, ele veio consagrar o seu ministério, né? 2 dias de diácono. Ele veio aprender com Nossa Senhora e consagrar na mão dela o seu ministério. Vamos voltar o nosso olhar lá para a imagem de Nossa Senhora. E na voz do diácono Ailton, vamos nos consagrar à padroeira do Brasil. Estenda os seus braços e peça também a bênção para a sua vida, para a sua romaria, para a sua família, para a sua igreja.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Volte o seu olhar para o altar sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Pela intercessão de São José, esposo amado da Virgem Maria, pela intercessão dos apóstolos que doaram-se ao projeto de vida de Jesus, e pela intercessão de Nossa Senhora Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida, a Rainha, a Padroeira do Brasil, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do ressuscitado seja a nossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos, irmãs, uma grande salva de palmas a Nossa Senhora. Forte! Viva Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Mais palmas a Jesus, a Maria, a você. Obrigado a todos que celebraram aqui neste santuário. Que Deus te abençoe, viu? Que Nossa Senhora continue guardando todos nós. Você que está lá em casa e rezou conosco, obrigado pela sua sintonia. Continue na programação da TV Aparecida, Rádio Aparecida, nossas redes sociais. Cantemos o cântico final e em seguida as bênçãos dos objetos da viagem, as bênçãos da igreja. Obrigado a todos. Obrigado, Juninho. Obrigado a todos que cantaram também. Erivelto. Cantemos o cântico final. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como